Sabe quando um governo lança uma iniciativa, um novo projeto? Como é que a gente sabe se deu certo de verdade? Porque, olha, é fácil olhar os orçamentos, ver se os prazos foram cumpridos, mas e o impacto real na vida das pessoas? Essa é a grande questão por trás do conceito de valor público. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar no que é esse tal de valor público. Depois, vamos conhecer uma ferramenta chamada Triângulo Estratégico e aplicá-la num caso real bem interessante sobre violência noturna. A gente vai descobrir por que uma ideia aparentemente boa acabou gerando uma oposição gigantesca e, no final, vamos conversar sobre o desafio de medir o que realmente importa. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que exatamente é valor público? A ideia aqui é ir muito além daquela visão mais tradicional de governo. Geralmente, o governo pode enxergar as pessoas de duas formas, ou como recursos, num processo, ou como clientes que simplesmente recebem o serviço. A proposta do valor público é uma virada de chave fundamental. É enxergar as pessoas como parceiros ativos, sabe? Como coprodutores de uma sociedade melhor, mais justa e mais segura. E o objetivo aqui não é só entregar um serviço, tipo consertar uma rua. É algo bem mais profundo. A ideia é usar os recursos públicos para gerar mudanças sociais de verdade, para criar ambientes melhores para todo mundo. Certo. Mas como é que um gestor público, na prática, consegue criar e avaliar esse valor todo? É aí que entra o triângulo estratégico, uma estrutura pensada para guiar a ação. Pensa num tripé. Para ele ficar em pé, firme, as três pernas precisam ser fortes e estar em equilíbrio. A primeira perna é a proposta de valor. A iniciativa é realmente valiosa para a sociedade? A segunda é legitimidade e apoio. Tem suporte político, tem apoio social para essa ideia? E a terceira é a capacidade operacional. A gente tem os recursos e habilidade para executar isso? E o legal dessa ferramenta é que ela força qualquer líder a se fazer essas três perguntas cruciais o tempo todo. Porque se a resposta para qualquer uma delas for um não ou um talvez, a iniciativa inteira corre um risco enorme de desmoronar. Ok, chega de teoria. Vamos colocar esse triângulo à prova numa situação da vida real, uma situação bem complexa e, olha, bastante polêmica. O cenário é o seguinte, um estado na Austrália está com uma dor de cabeça gigantesca. A violência ligada ao consumo de álcool não para de crescer, a desordem pública virou rotina e a população, claro, está cobrando uma solução. A pressão é altíssima. E é nesse ambiente super tenso que uma gestora pública enxerga uma chance de fazer a diferença de um jeito bem direto. Essa é a Sue McClellan. A proposta dela parece simples e até lógica. Se os problemas acontecem de madrugada, vamos obrigar os bares a fecharem mais cedo, tipo às 2 da manhã. Uma solução direta para um problema claro, certo? O que poderia dar errado? Bem, quase tudo. A reação foi o exato oposto do que ela esperava. Em vez de apoio, a proposta foi recebida com uma avalanche de protestos de donos de bares, de frequentadores, da indústria do entretenimento. Foi um caos. Então, uma ideia que parecia ótima no papel se transformou num desastre político. Mas por quê? Vamos usar o nosso triângulo estratégico para fazer uma espécie de autópsia desse caso. Olhando pelas lentes do triângulo, as falhas saltam aos olhos. O valor de mais segurança bateu de frente com o valor econômico e cultural da vida noturna. A legitimidade foi para o chão, porque as partes mais afetadas pela medida não foram nem um pouco consultadas. E a capacidade dela foi questionada, já que muita gente duvidou que ela tivesse autoridade para impor uma mudança tão drástica assim, sozinha. O tripé estava completamente bambo. E aqui está a grande lição. Esse caso é uma verdadeira aula sobre a diferença entre ter uma boa ideia e conseguir colocar essa ideia em prática. Ele mostra que, no setor público, muitas vezes é preciso liderar sem ter autoridade formal sobre todo mundo, construindo alianças, negociando com grupos que têm interesses completamente diferentes dos seus. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, que talvez seja o mais desafiador de todos. Como é que a gente mede o sucesso de algo tão complexo assim? Tem aquele famoso ditado do mundo dos negócios, né? Que diz que não dá para gerenciar aquilo que não se pode medir. E faz todo sentido quando a gente está falando de lucro ou da produtividade de uma fábrica. Só que a coisa complica muito quando o objetivo é abstrato. Como é que se mede, em números, um aumento na confiança da comunidade? Ou uma melhora na tolerância social? Essas são as verdadeiras metas do valor público, mas elas não costumam caber numa planilha de Excel. E isso força uma escolha estratégica bem difícil. É melhor focar só naquilo que é fácil de contar, correndo o risco de ignorar os impactos mais importantes?
Ou é preferível tentar observar e descrever todos os efeitos de uma política, mesmo aqueles que não dá para quantificar com precisão? E é com essa reflexão que a gente termina. Num mundo que é cada vez mais obcecado por dados, por métricas, talvez o maior desafio para quem busca o bem público seja justamente aprender a identificar, a discutir e, acima de tudo, a valorizar aquilo que a gente não pode contar.